Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre a vontade de Deus, né? Um dos últimos vídeos que eu coloquei, eu falei que não ia falar mais sobre política e cheguei a comentar algumas coisas sobre a vontade de Deus que às vezes a gente não entende, né? E teve um comentário sobre vontade de Deus é uma coisa e permissão é outra, né? Aí vale a pena a gente meditar sobre isso, né? Será que a vontade de Deus é diferente da permissão de Deus? Será? Será que tudo que acontece de alguma forma foi vontade de Deus? Certo? Vamos pensar nisso. Por exemplo, se você pega o texto, você vai ver que os textos bíblicos, de modo geral, não vou falar de um texto específico, mas se você ler os textos bíblicos de modo geral, você vai ver que tudo que acontece é vontade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento de Deus, que não seja da vontade de Deus, e Deus sustenta e dirige todo o universo. Já nos mostra a definição própria de Deus lá de Strong, por exemplo, na teologia sistemática. E é interessante que a permissão também é um ato de vontade, tá? A permissão não é uma submissão, não é nada disso. A permissão é uma manifestação de vontade soberana. Porque se você pede permissão a alguém, automaticamente essa pessoa tem vontade soberana, né? Mas vamos ver isso um pouquinho, né? Existe uma definição que diz vontade soberana de Deus, vontade permissiva de Deus. Tem umas definições assim, mas eu vou tentar explicar de uma forma um pouco diferente, tá? Mas a mesma coisa que eu vou explicar. Bom, Deus, na vontade dele, ele pode fazer pelo menos três coisas. Ele pode determinar, permitir e comissionar. Quando determina, ele dá uma ordem, é assim, pronto, acabou, ninguém muda isso, né? Quando ele permite, ele pode permitir até contra a vontade dele, mas porque ele sabe, na sua onisciência, na sua sabedoria completa, ele sabe que aquilo no final será bom, né? E quando ele comissiona, ele pode comissionar alguém até que nós imaginamos que seria impossível de ser uma pessoa adequada, mas ele pode comissionar também uma pessoa extremamente justa e que é óbvio que seja aquela pessoa que é da vontade dele. Às vezes a vontade dele nós não podemos entender completamente. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, em Hebreus, enquanto a determinar, né, a vontade de Deus determinada, em Hebreus 9:17, Deus determina que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, alguém pode pensar que o homem pode reencarnar, ou o homem pode isso, ou pode nascer em outro lugar, ou isso ou aquilo. Não tem como. O homem só nasce uma vez e morre uma vez. Depois disso vem o juízo final, a qual todos nós estamos destinados, certo? E em Jonas, também, o profeta Jonas também nos dá esse exemplo de que a vontade que Deus determina, ela tem que ser feita. Deus determinou a Jonas que ele fosse pregar ao povo de Nínive, mas Jonas pensou assim: Deus é bom, eu detesto esse povo de Nínive, porque é um povo da Síria, da Babilônia, e que se eu pregar para eles vão se converter, né? Eles vão se converter, e se eles se converterem, eles não serão punidos. Então eu não quero que eles se convertam. Segundo Jonas, ele não queria que eles se convertessem para que eles fossem punidos por Deus. E Jonas fugiu para não fazer a vontade de Deus, que era pregar para aquele povo. E o que aconteceu com Jonas? Acabou sendo lançado ao mar, indo no ventre do grande peixe e tendo que voltar lá para Nínive e pregar para aquele povo. E aquele povo se converteu e Jonas ficou até contrariado. No final do livro você vai ver que Jonas fica triste porque os ímpios se converteram, né? Então nós vemos aí claramente a vontade soberana de Deus sobre Jonas, apesar de Jonas não querer. Então em alguns momentos Deus tem uma vontade soberana e que não é para contrariar, entendeu? Agora, por outro lado, Deus também pode dar uma permissão, né? Que é o que se chama de vontade permissiva de Deus. Deus vê o futuro, né?
ele vê que aquilo ali vai ser ruim, mas por outro lado vai ter algum resultado bom no computo geral das coisas, que nós não conseguimos compreender, só Deus consegue compreender, nós não conseguimos compreender. E Deus permite algumas coisas. Por exemplo, Deus permitiu para o povo de Israel o exílio, né? O povo de Israel era o povo escolhido de Deus, mas Deus permitiu que aquele povo fosse para o exílio. Por quê? Porque aquele povo não estava sendo temente a Deus, né? Estava se curvando a outros deuses, não estava seguindo a Deus como deveria. E no exílio, aquele povo foi, digamos assim, trabalhado de tal forma que voltou mais fiel ao Senhor. Outra coisa que nós podemos ver da vontade permissiva de Deus é que ela pode ser até ponderada de alguns lados, né? Você vê lá em Gênesis, que agora não me lembro, acho que é em Gênesis 8, você vai ver um diálogo de Abraão com Deus. Deus diz para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, mas estava lá Ló, né, Ló, melhor dizendo, que era sobrinho de Abraão. E Abraão começa a conversar com ele, mas Deus vai destruir, Senhor, vai destruir essas duas cidades. E se tiver lá 50 justos? Aí Deus diz, por amor desses não destruirei. E se tiver 10, se tiver 20, Abraão ainda é meio assim, digamos, como diria na nossa linguagem atual, não é um palavrão, obviamente, diríamos, Abraão foi chato com Deus, foi impertinente, né? Mas Deus ainda assim atendeu a palavra de Abraão, né? Até que Abraão chegou a 5 justos, não tinha 5 justos, só tinha Ló e com suas filhas e sua esposa, e esses saíram depois. Ou seja, a vontade permissiva de Deus, ela pode até acontecer com você, por exemplo, comigo, se nós queremos alguma coisa, impedimos a Deus, Deus até não nos dá, Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós, mas nós queremos. Então, conforme a nossa imaturidade, Deus acaba concedendo, de alguma forma, para que nós venhamos a passar por aquilo e a amadurecer como resultado daquela experiência. Percebe? Então a vontade permissiva de Deus, ela pode ser até dialogada, como foi o caso aqui de Abraão com Deus, né? Você pode dialogar com Deus, orar, dialogar no sentido de orar, pedir. Abraão falava diretamente com Deus, mas você pode dialogar com Deus e pedir alguma coisa. Deus pode permitir o seu pedido, mas embora não seja a vontade dele final, ele gostaria que você fizesse uma coisa melhor. Mas como você não consegue compreender, e como para você compreender a vontade dele, você precisa vencer aquele bloqueio, então Deus permite de alguma forma, entendeu? Então também é vontade de Deus. Veja bem, a permissão não altera a vontade de Deus, a vontade de Deus continua. Só que a permissão é tipo assim, uma passagem para que a vontade de Deus seja feita. Então não se divide vontade de Deus de permissão, tá? A pessoa que comentou, uma senhora, esqueci o nome agora, ela tá certa que a permissão é diferente em algum ponto, mas ela também é vontade de Deus, tá? Outra coisa que a gente pode ver também que Deus permitiu, por exemplo, o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei bom de Judá, né? Ele viveu bem, governou 29 anos, teve boas atitudes, né? Que destruiu a serpente de bronze que foi feita por Moisés e que estava sendo adorada pelo povo. E o rei Ezequias conseguiu fazer uma boa reforma naquele povo e fazer um bom governo. Só que chegou um dia ele estava doente, né? Ele ficou doente, possivelmente um câncer. A Bíblia trata como úlcera, né? E ele ficou sabendo que ia morrer. Só que ele orou a Deus e o profeta Isaías foi lá trazendo a mensagem de Deus para o profeta Ezequias de que ele viveria mais 15 anos. Ou seja, a vontade de Deus era que Ezequias morresse antes. Mas pela intercessão de Ezequias, Deus permitiu que Ezequias vivesse mais 15 anos. E por incrível que pareça, nesses 15 anos em que Ezequias viveu, né, mesmo sob permissão de Deus, né, Ezequias fez a única bobagem que ele podia fazer no seu reinado, que foi mostrar a sua riqueza para os assírios. Ou seja, Deus permitiu aquilo. Agora, se você pensar bem, aquilo ali também estava no plano de Deus, porque Deus tinha a intenção de levar o povo para o exílio para que o povo se tornasse mais puro, mais dedicado. Deus estava com o olho lá na frente. Então até esse erro de Ezequias foi uma coisa providencial de Deus, só que nós não
temos a capacidade de entender, porque Deus ele tem a visão de toda a história. Nós temos a visão só de um pedaço, especialmente do pedaço até hoje ou até do que vivemos, mas do futuro nós não temos. E é interessante ainda, como eu disse, Deus ele determina, ele permite e ele comissiona, né? Ele comissionou Abraão em Gênesis 12, mais ou menos, ou 6, não me lembro agora. Gênesis 12 ele fala, em tua família serão benditas todas as famílias da terra. Então ele abençoou Abraão ali. Um pouco antes, agora na Gênesis 6 ou 9, não, 6 é trata de Noé. Mais ou menos 9, um pouquinho por ali, Deus comissiona Abraão. E quando ele comissiona Abraão, ele escolhe uma pessoa justa. Está assim, para o nosso entendimento, ou para o entendimento de que nós olhando para o passado, como se nos transportássemos para lá, nós vamos olhar e dizer, isso é muito coerente, Deus escolheu uma pessoa justa. Mas por outro lado, Deus também escolheu Ciro, o persa. Você vai encontrar isso em Isaías 54. Ciro era um rei pagão e ele foi escolhido para tirar o povo de Israel digamos assim, do exílio que eles estavam. Eles foram levados para o exílio por Deus e eles seriam tirados do exílio por Deus. E quem tirou esse povo do exílio foi o rei Ciro, o persa, que venceu o império da Babilônia. Então, como você pode ver, pelo povo de Israel, eles não tinham possibilidade de voltar do exílio. Na verdade, eles seriam dissipados como povo, porque acabariam se misturando com os outros povos. Mas Deus fez com que eles se voltassem para as Escrituras e fortalecessem a sua identidade como povo durante aquele exílio. E ali, então, aquele povo, quando já estava mais maduro, Deus fez com que eles voltassem para Israel através de um rei pagão. Ou seja, Deus determina, permite e comissiona. E às vezes não entendemos por quê, né? No vídeo anterior eu falei do momento político no Brasil, que Deus pode determinar algumas coisas, permitir e comissionar. Outro exemplo interessante também de permissão de Deus é o próprio Jó, né? Deus permitiu a Satanás que tentasse a Jó. Você pega ali Jó capítulo 1, você vai ver que Satanás vai perante Deus pedir para tentar Jó. E Deus concede a permissão a ele. Ou seja, Satanás pediu permissão porque era a vontade de Deus que deveria prevalecer. Se a vontade de Deus entendesse assim, você não vai fazer, a vontade de Deus ia prevalecer de qualquer jeito. Então a permissão não significa que não foi feita a vontade de Deus, muito pelo contrário, significa apenas que Deus deixou a vontade dele para ser concluída em outro momento. Às vezes até por outra pessoa, mas ela vai ser concluída em algum momento. Certo? Então essa foi o estudo de hoje. Falamos sobre a vontade de Deus, né? Como é a vontade de Deus e qual a diferença entre vontade, permissão e comissionamento de Deus, que às vezes nós não conseguimos entender. Pode ser que tenha uma pessoa hoje no Brasil comissionada por Deus e a gente não saiba, né? E a gente nem reconheça. Às vezes reconhecemos pessoas que não têm o chamado verdadeiro e reconhecemos outras que não têm, né? Aquelas que têm o chamado não são reconhecidas e as que não têm são reconhecidas pelo homem. Mas Deus tem um plano nisso. Agora, qual é o plano dele? Nós só vamos saber mais à frente, lá no futuro. Quem viver verá. Deus abençoe.